Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade, é o resumo das técnicas da metodologia Trend Follower Expert, dia 1/11/2012. Acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso site você vem nesse link, se cadastra para receber todos os dias as duas videoaulas de 15 a 10 minutos com o resumo das técnicas, Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube. Bom pessoal, então hoje o mercado financeiro para Vale 5 abriu acima da média 377, que é o indicador de tendência do mercado e também um ponto para a entrada operacional. Então a tendência é de alta e ainda se encontra de alta, certo? Então o preço abriu com gap acima da média 377, tendência de alta, certo? Fez a correção até a média 377. Então quando o preço está na 377 é o ponto de entrada operacional, certo? Então o ponto de entrada operacional que foi entrada nessa região e o stop nesse ponto aqui, a gente teve a entrada operacional como eu já coloquei o resultado ali na planilha, eu vou ver por aqui mesmo. Foi 36,21, né? E o stop loss foi a 36,11. O risco da operação, o risco dessa operação estava de 0,3%, certo? 0,3%, que corresponde a R$300. Certo? Para um capital de R$100 mil, que é o capital que eu uso. Porém, né, a técnica de alavancagem inteligente me permitiu entrar com 3 mil ações. O meu capital total para este valor de 36,21 seria de 2.700 ações, mas eu alavanquei mais 300 ações. Por quê? Porque a alavancagem inteligente permitiu. Sendo que, antes de entrar na operação, foi calculado de cabeça através da técnica de manejo de risco veloz, em questão de 2 segundos, essa quantidade exatamente com precisão. Então é uma técnica que a gente usa, onde a gente sabe exatamente a quantidade de ações que a gente tem que entrar, usando a alavancagem inteligente, que é a alavancagem sem aumentar o risco da operação. Ou seja, eu alavanco até um certo ponto, mas o meu risco continua 0,3%. E isso é feito através da análise fractal, que é feito pelo quê? Entrada pelo gráfico de 1 minuto, usando médias móveis especiais com relação matemática FI Fibonacci com as médias móveis 8, 9 e 21 do gráfico de 5 minutos. Então, na realidade, eu estou operando a tendência do gráfico de 5 minutos, porém, usando o gráfico de 1 minuto, certo? E o gráfico de 1 minuto, como é um fractal pequenininho, ele tem um custo menor. O risco dele é menor, então permite a gente estar fazendo a alavancagem inteligente. Certo? A gente faz isso também no Position também, mas é uma outra técnica que eu ensino nos cursos, no curso Trader Profissional Avançado. Fiz a entrada operacional, tá? E o preço ele deu esse pico gigante, né? Quando chegou nesse doji cruz aqui, temos esse doji libélula aqui, tá vendo? Mais esse doji cruz. Isso aqui indicou o que, pessoal? Indicou indecisão do mercado. Porém, como eu já tinha entrado nessa posição, pela regra do Trade System, quando eu tenho um movimento significativo, onde a retração de 61,8 do Fibonacci, quando traçamos, vai ficar acima do ponto de entrada operacional, eu posso pegar meu stop que está aqui, zero risco, colocando no mesmo ponto de entrada, ou 1 centavo acima, certo? Então eu já vou zerar praticamente o risco da operação. Por quê? Porque no movimento de alta, o preço tende a voltar até 61,8 numa tendência de alta e continua fazendo topos e fundos ascendentes. Então compensa zerar o risco, porque se romper esse suporte aqui de fibra de 61,8, pode consequentemente consolidar e reverter a tendência. Então é uma estatística que a gente usa para sair da operação. Aqui fez um fundo confirmado, a gente vê que fez um novo topo com a máxima desse candle doji cross, né? E consequentemente depois rompeu esse topo, inclusive a mínima desse doji cross também fez um novo fundo. Então nós temos um pivô, onda 1, onda 2, pequenininha, rompeu o topo, onda 3, fundo confirmado aqui. Então eu peguei o meu stop loss para proteger o lucro e coloquei aqui. Então aqui eu já estava com lucro aí mais ou menos de 0,44%, certo? E daí o nosso alvo era 36,57, né? E mesmo assim, para conseguir, para estar ganhando, inclusive, 36,57, para estar ganhando 0,98, porque 36,58 ia dar 1%, alguma coisa. Daí eu já deixei para 0,98, né? Eu saí no rompimento
desse fundo confirmado, porque houve o rompimento desse fundo confirmado com esse outro doji aqui, né, que é um doji libélula, também igual esse, só que com sombra maior. E rompeu o fundo e eu saí na operação com lucro. Com lucro aí de 0,45%. Tá? 36,21, 36 e 36. Agora, mesmo que tivesse rompido o topo, esse fundo confirmado, né, o preço ele chegou aí, ó, a 36,56. E não tinha antes disso, né, a 36,56. A 36 não tinha depois, o preço não chegou a 36,57, que era o nosso alvo. Então a gente iria sair antes mesmo, porque não deu 1% e eu fico até dar exatamente o valor, certo? Porque geralmente vai até 1%, depois passa um pouquinho, vai a 1.10, 1.15, depois volta tudo. Nesse caso, o preço voltou, fez a correção do fractal do mercado ABC, certo? E deu outro sinal de compra aqui, onde nós temos esse doji pernalta aqui, porque a gente tem a sombra inferior maior, né? E temos esse candle aqui que também tem um nível de queda significativo no seu corpo, porém tem uma sombra significativa grande exatamente na média 377, o que significa indecisão do mercado e suporte para a compra. Com esse doji pernalta, então a gente tem uma preferência para a compra aqui, porque realmente é um sinal significativo. Mas não dá para entrar mais porque eu já ganhei meu lucro. Não é que não dá para entrar mais, eu não entro mais. Porque eu já ganhei aí mais de 0,3%. Eu só entro de novo se na primeira operação eu lucrar apenas 0,25, 0,30. Mas como eu tirei 0,45, eu vou parar de operar. Já fiz a primeira operação, ganhei meu lucro. Alavanquei um pouquinho só. Né? Se eu tivesse feito uma alavancagem inteligente, se desse uma alavancagem inteligente de 2x, eu estaria aí com 1,5% mesmo saindo nessa região, tá? Então, pessoal, essa aí foi a operação do dia. Deu outra operação, mas o meu perfil operacional para day trade é fazer 3 tentativas no máximo. Então, dá pelo Trade System, eu já testei. Mesmo ganhando na primeira, se eu quiser continuar, eu posso, certo? Porque eu posso até ganhar mais. Mas eu tenho um perfil de ganhei na primeira acima de 0,3, eu paro e faço 3 tentativas por dia. Porque a frequência que você opera afeta o manejo de risco, sim. Porque a probabilidade do mercado é que você erre mais vezes. E estatisticamente, por esse trade system e por outros, se você continua operando no mercado, é muito provável que você perca tudo que você ganhou. Ou boa parte do que você ganhou. Então ganhou a primeira operação, eu já paro de operar. Certo? Lembrando também que essa frequência operacional para day trade de 3 tentativas é para day trade, para swing trade, para o reversion profits. O reversion profits no Forex você pode operar o dia inteiro, que estatisticamente mesmo assim você termina positivo. Só que o Forex é 24 horas, então não tem como você ficar 24 horas operando, certo? Bom, nossa aula de psicologia do trade hoje, pessoal, vai falar sobre pense positivamente antes, durante e depois das operações. Por quê, pessoal? Se você acredita que eu não vou ganhar, ou eu sou um fracassado, ou eu não sou um bom trader, ou eu não mereço ganhar, estas crenças vai fazer você errar, essas crenças vai fazer você ter medo de entrar na operação e, consequentemente, você não vai conseguir entrar na operação. Então você tem que acreditar todo o tempo que você vai ganhar. Se deu stop, beleza, deu stop. A próxima operação, essa eu vou ganhar. Então até mesmo, né, nos dias aqui, por exemplo, em outubro, né? A gente teve aquele monte de stop para cada operação dessa perdida. Olha o tanto de eu ganhei essa última, né? Ganhei essa última, tem que pintar de verde. Então eu perdi a maioria das operações do mês de outubro e terminei com 1% só. Tudo que tá branco foi tudo que eu perdi. Então foram muitas operações, mas para cada operação dessa eu pensei, eu mereço ganhar, eu vou fazer a operação, vou ganhar, vai chegar a 1%. Você tem que acreditar nisso. Porque se você não acredita, você tende. Quando vai dar 1% de lucro, por exemplo, como foi nessa operação aqui que deu 1.700, certo? 1,70, né? Quando, ao longo da tendência, pode ser que você saia antes porque você acredita que não vai dar certo. Você vai ser indisciplinado porque você tem crenças erradas, certo? Então, pessoal, a gente tem no curso DVD Trader Profissional Avançado, a gente tem 3 DVDs sobre a área de psicologia do trade, onde nós temos a programação neurolinguística, que são ferramentas práticas. Então, eu estou conscientizando você sobre isso, que você tem que ter uma expectativa positiva antes de qualquer operação,
Você tem que acreditar que vai acontecer, que você vai ter lucro, certo? Só que não adianta só conscientizar, você tem que implantar esta crença dentro de você. Como implantar esta crença dentro de você? Através de repetição de exercícios. Um padrão mental é comprovado cientificamente que ele só é determinado, tanto comportamental como mental e emocional, através de repetição, certo? Então uma pessoa traumatizada, ela foi exposta a um trauma, a uma situação ruim, e ela pensa naquilo tantas vezes que isso gerou um trauma. Então ela tem comportamentos negativos em relação a esta lembrança. Certo? Então, para você mudar a crença de que eu sou um fracassado, ou eu não sou um poderoso trader, ou eu não tenho tantas habilidades, ou eu não mereço ganhar dinheiro, ou eu vou fracassar, ou eu vou ser indisciplinado, ou eu posso errar, tal. Existem várias armadilhas psicológicas. E para você mudar, você tem que, com repetição, fazer exercícios e mudar suas crenças. Se você não fazer isso, é impossível você mudar, ou muito difícil você mudar. Não diria impossível, mas muito difícil você mudar. São raríssimas as pessoas que conseguem só por conscientização. Então, o curso Trader Profissional Avançado tem a programação neurolinguística para isso. Para conscientizar você de que você tem que praticar a psicologia e identificar suas crenças erradas e mudar elas através de repetição, ou seja, exercício. Se não fazer exercício, meu amigo, sinto muito, mas é muito provável que você não tenha vantagens, entendeu? Então tem que praticar, tem que estudar. Então essa é a nossa videoaula de hoje, certo? Muito obrigado aí pela audiência, até mais.